Olá, vamos fazer esse exercício de cinemática. Leia um enunciado, né, antes. Ele é um pouco extenso, então eu já vou resumir, mas leia antes. Ele fala que nós temos um carro de 3 metros e esse carro ele resolve ultrapassar de uma vez só uma fileira de veículos de 17 metros de comprimento. Então, ó, imagina aqui uma fileira de veículos com 17 metros de comprimento, aí um carro com 3 metros vai ultrapassar essa fileira de uma vez só. Para realizar a manobra, o automóvel estava a 90 quilômetros por hora. E lembrando, ó, 90 dividido por 3,6 eu transformo de quilômetros por hora em metros por segundo. Então vai ficar a 25 metros por segundo. Então esse carro estava a 25 metros por segundo. Ele resolve ultrapassar essa fileira de veículos que também estavam a 25 metros por segundo. Afinal, todos estão andando na mesma estrada. Só que daí para isso ele pisa no acelerador. Então ele vai ter um movimento acelerado, né? Porque se ele manter a mesma velocidade, ele não ultrapassa. Ele fala, para realizar a manobra, o automóvel que se deslocava a 25 metros por segundo, 90 km por hora, acelerou, pisou no acelerador, e ele consegue ultrapassar depois de 4 segundos. Então ele vai gastar um tempo de ultrapassagem aqui, ó, de 4 segundos, pisando no acelerador, aumentando a velocidade que ele estava. Supondo que a fileira, toda a fileira de 17 metros, mantém a velocidade de 25, então essa velocidade aqui ele aumenta, pisa no acelerador, essa aqui se mantém constante. Aí ele pergunta, no final da ultrapassagem, qual a velocidade do carro, do veículo, né? Existem várias formas de resolver. Eu vou resolver por velocidade relativa. O que eu vou fazer? Eu vou parar a composição. Então, ó, vamos lá. Imagina a composição parada, né, de 17 metros, parada. Então, eu mudei o referencial para ela. Aí o carro que estava aqui, ó, ele vai ultrapassar essa composição, né? Com qual velocidade ele termina essa ultrapassagem? É isso que ele está perguntando, sendo que ele pisou no acelerador. Então, qual a velocidade inicial do carro em relação à composição? Aí vamos olhar. Ó. Se olharmos inicialmente, a composição estava com 25 e o carro também a 25. Então a velocidade relativa do carro em relação à composição é zero, né? Eles estavam com a mesma velocidade. Então a velocidade do carro era para a direita igual a 25 metros por segundo, que é o 90 km por hora, e da composição também para a direita igual a 25 metros por segundo. Quando a gente tem as velocidades, né, com mesma direção e mesmo sentido, para achar de um em relação ao outro, a gente subtrai. Então vai ficar 25 menos 25, zero. Ou seja, se eu mudei o referencial para a composição, o carro passa a ter uma velocidade inicial zero, que ele tinha a mesma velocidade que a composição. Aí imagine, ele pisa no acelerador, ganha velocidade até ultrapassar o carro. Com que velocidade ele termina essa ultrapassagem? Então o carro tem aqui 3 metros, né? Imagina um ponto de referência aqui na traseira do carro, ó. Quantos metros esse ponto tem que andar para todo o carro atravessar a composição, né? O carro só termina de atravessar, né, de ultrapassar a composição depois que a traseira do carro, ou desculpa, a traseira do carro fica na frente da composição. Então esse carro ele vai ter que andar em relação à composição a 3 metros mais 17, 20 metros. Então ele tem que andar 20 metros com velocidade inicial zero, gastando 4 segundos para isso.
Com que velocidade ele termina essa ultrapassagem? Então vamos lá, né? Nesse caso ele tem aceleração, que é um movimento acelerado, inclusive ele falou isso. A gente vai ter que achar essa aceleração antes. Para achar a aceleração, considerando que eu tenho ΔS, tenho tempo, e a velocidade inicial é zero, estou fazendo tudo em relação à composição, né? Então, ó, ΔS, V0t, mais a t ao quadrado sobre 2. O ΔS relativo é 20, a velocidade do carro em relação inicial, né, a velocidade inicial do carro em relação à composição é zero, então vai ficar zero, mas a aceleração que eu desejo, ela gasta 4 segundos para a ultrapassagem nesse movimento, né? Então aqui, ó, a gente tem uma aceleração que vai dar 20, 4 ao quadrado, 16 por 2, 8, 20 por 8, de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Agora eu acho a velocidade final que ele deseja. Eu vou fazer V0 mais AT, correto? Aí a aceleração do carro é de 2,5. Em relação à composição, mas só que como a composição não tem aceleração, como a composição ela não tem aceleração em relação ao chão, a aceleração do carro vai ser de 2,5 também em relação ao chão, porque a aceleração da composição é zero. Então, voltando no enunciado, ó, em relação ao chão, não mais à composição, a velocidade inicial do carro era de 25 metros por segundo. Esse carro se desloca durante 4 segundos, com uma aceleração de 2,5 metro por segundo ao quadrado. Eu quero saber que velocidade ele atinge no final do carro, né? Essa é a pergunta. Aí, ó, vou voltar, né, porque eu sei que isso pode ser dúvida. Professor, mas para achar essa aceleração, você não considerou em relação à composição, né, a fileira de carros? Sim. Então, mas aqui, ó, eu estou considerando em relação ao chão. Então, essa aceleração não é em relação à fileira de carros? Por que que aqui eu coloquei em relação ao chão, né, em relação à terra? Tanto que eu voltei os valores iniciais aqui de 25. Então, como a composição, os carros não tem aceleração é igual a zero, então a aceleração do carro em relação à composição é a mesma em relação à Terra. Por isso que então eu voltei o referencial para a Terra, né? Aí eu voltei a considerar a velocidade 25. Então agora eu consigo achar a velocidade do carro em relação à Terra. Por isso que eu posso usar a mesma aceleração que eu achei em relação à composição, é a mesma em relação à Terra, porque a composição não tem aceleração em relação à Terra. Então vai ficar V25, que era a velocidade inicial em relação à Terra, mais 2,5 vezes 4, que é o tempo que gasto. Então vai ficar 35 metros por segundo, né, que é a letra C. É uma questão que a maioria dos alunos vai ter dúvida, né? Porque ela muda, é uma questão para resolver, a gente muda o referencial e é envolvendo um corpo com movimento uniforme, o outro com movimento acelerado e ambos corpos extensos. Então pode considerar uma questão um pouco mais complicada, né? Não esqueçam de curtir o vídeo, né, de se inscrever no canal, seguir as redes sociais. Deem uma olhada também nos outros vídeos do canal, né? Tem vários outros aí de aulas, de explicação de fenômenos, curiosidades. O canal tá ficando muito legal. Então compartilhe o vídeo, mande para os amigos, deixe um comentário, né? Para ajudar aí, para ficar mais legal ainda. Um abraço, né, bons estudos e continuem assistindo aí as resoluções. Nunca parem de estudar. Até a próxima.